Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite, meus amigos, para todos vocês. Começando nessa terça-feira, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Hoje é terça, dia 12 de março, como sempre, muita luz e paz, né, para você, para o seu coração, para a sua vida, com muita alegria, mais pílula noturna para vocês. Gente, vocês sabem, né? Vocês podem, devem participar. Aliás, as participações de vocês são excepcionais. Nos direcionam aqui nesse nosso espaço pelo nosso site do Instituto Namastê, que é o institutonamastê.com.br, tá bom? Hoje eu tenho aqui uma pergunta que eu tenho certeza que vai tocar o coração de todo mundo. Mesmo que você não esteja passando por essa situação, não tenho dúvida que o caso da nossa querida ouvinte, que eu vou preservar o nome em respeito a ela, vai nos inspirar bastante. Ela é uma moça de 38 anos, me contando que está tendo uma nova gravidez. Entretanto, essa gravidez, né, é de altíssimo risco. O médico dela disse a ela que a probabilidade da criança nascer, né, ou anencéfala ou com problemas cerebrais é muito grave e que a chance de sobrevida dessa criança é muito pequena. Naturalmente, vem sempre à tona conflitos éticos, né? Imagina, levar adiante, né, uma gravidez nesse sentido, e ao mesmo tempo como lidar com isso espiritualmente. E ela fala, Ricardo, eu não estou conseguindo sentir fé o suficiente, né, para ver meu filho. Eu compro ou não compro as roupinhas dele, né, com tudo que eu estou escutando. Então, resumo da história: ela mandou uma cartinha grande e deu para entender que a mensagem é um coração materno que está com dor, né, uma prova muito grande, sem dúvida alguma, mas que também traz profundas aprendizagens e crescimento com Deus. Aliás, não é à toa que recentemente esse foi um tema, né, junto ao Supremo Tribunal Federal no Brasil, alguns anos atrás, a respeito, né, da manutenção ou não, no direito ou não, à vida de um bebê que seja anencéfalo. Pois bem, qual que é a resposta do mundo espiritual para todos nós? Com absoluta certeza, nós devemos, claro, levar essa gravidez adiante, já que ela não coloca em risco, né, a sua vida física. Sem dúvida alguma, é algo muito difícil de lidar, como eu disse, é uma prova, mas como a gente sabe, minha querida, que nada acontece por acaso e que a grandeza divina é infinita, independente do que acontecer com seu filhinho, ou seja, se ele vai durar fisicamente, se ele vai viver após o nascimento dele, uma hora, um dia, uma semana, um mês, um ano, ou 10, ou 15, ou 20 anos, ele vai viver o período espiritualmente que ele necessita ficar aqui na Terra. Porque, gente, não tem outra forma da gente lidar com Deus. Ou você acredita em Deus, ou acha que ele não existe, concorda? E se você acreditar que Deus existe, ou você acha que ele é justo, ou você acha que ele é injusto. E, obviamente, acreditar que Deus existe e ele ser injusto seria um absurdo. Então, a gente parte do pressuposto que a bondade divina ela é justa com todos nós. E quando a gente vai observar, gente, a imortalidade, o prisma da vida eterna, a gente começa a entender que, às vezes, uma criancinha que vem passando por uma experiência difícil dessa, pode ser sim, muitas vezes, um espírito que tenha tido algum problema na reencarnação passada grave, que necessite dessa reencarnação, né, mais difícil para se preparar para uma outra que eventualmente ele possa ficar muito mais tempo. Isso sim, caso, porque só Deus sabe, isso é uma hipótese, venha haver um desencarne imediato após o nascimento. A gente chama de encarnações intermediárias, de reconstituição perispiritual. É uma longa história. Pois bem, e também não quer dizer que isso vai acontecer, porque a bondade divina é infinita, né? Todos os dias a gente assiste notícias de casos que chocam a ciência, não é verdade, meus amigos? Em todas as áreas. Casos em que a ciência dá uma pessoa como quase morta e ela sobrevive, né? Dá-se a ideia de que o bebê não vai sobreviver e sobrevive, e assim por diante. Mas o que a gente aprende no mundo, né, espiritual é que essa mãe, no seu caso, que está nos ouvindo e enviou essa questão das pílulas, tem também uma oportunidade grande de crescer aos olhos de Deus, a dar o seu testemunho de amor, de dedicação, de carinho, amando com todas as forças da sua alma, mas sem perder o equilíbrio, que eu sei que é difícil, mas é o nosso objetivo e a gente está aqui juntos caminhando por causa disso, para que você consiga amar sem se apegar, por mais difícil que seja.
E ofereça esse amor, esse filho que Deus está te concedendo a oportunidade de ter, para que ele sinta em você o tempo que for necessário, o período de vida física dele, o apoio materno para essa evolução espiritual. E você, querida, que possa aprender muitas coisas bonitas e profundas. Não é que só você tem condição de nos dizer, nos contar as reflexões que você tem feito sobre a vida, não é? As emoções diferentes que estão se passando no seu coração. São aprendizagens mesmo, meus amigos, né? Não tem forma de bolo, né? Como é que fala? Receita de bolo, fórmula pronta. Quando a gente passa por uma experiência difícil, a experiência difícil vai produzindo dentro da nossa alma uma transformação que vai nos moldando, se a gente tem fé, lógico, né? Num ser humano muito melhor. Nós aprendemos a fortalecer muitas vezes a nossa fé, uma fé que às vezes era fraca. A gente vai buscar o crescimento espiritual, coisa que às vezes a gente não fazia, por causa da dor. Então tudo tem um propósito. Então não desista. Confie, siga adiante, né? Ame, independente do tempo que ele vier ficar com você. O importante é entender que Deus é justo, que nada acontece por acaso e você não está sozinha. Não é isso? Você tem amigos espirituais que velam por ti, por esse espírito, pelo seu marido, pela sua família. E eu tenho certeza que amigos queridos em diversos lugares, fisicamente falando mesmo, né? Que também estão do seu lado para poder te apoiar. Tá bom? Que Deus abençoe a gente, a cada um de vocês. E mesmo nos momentos das mais duras provas, a gente recorde que o Senhor da vida sempre é por nós e que nada acontece por acaso, não é? O tom amoroso de Deus sempre, gente, nos acolhe, mesmo nas questões mais desafiadoras. Lembremos disso, tá bom? Amigos queridos, um aviso muito especial, principalmente para quem está pensando ainda em se inscrever para o nosso evento do dia 24. Olha, os últimos dias de inscrição. Domingo agora, nós vamos encerrar definitivamente as inscrições, ou acabando as vagas antes, se acabar as vagas antes, aí acabou, né? Ou então no próprio domingo a gente está encerrando as inscrições para o nosso evento do dia 24. Então, se você quer vir em Belo Horizonte, apresse-se, ainda dá tempo, se inscreva, traga sua família, sua caravana para esse dia lindo, maravilhoso, especial, com amigos queridos o dia todo, né? Nosso querido Rossandro Klinger, a nossa irmã Ayla Pinheiro, nosso Alan Mitchell, além de muitas outras surpresas especiais, beneficiando 3 instituições de caridade. Então vai ser uma bênção, com certeza, com muito carinho a gente aguarda por vocês. Tá bom? Domingo agora a gente encerra as inscrições. No mais, luz e paz para o seu coração. Como sempre, obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, até breve, até muito, gente, muito breve.